Olá pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre trazendo curiosidades acerca da história do Espírito Santo, Vitória, os municípios do Espírito Santo, sua gente, seu povo. E eu estou fazendo aqui no canal, gente, no YouTube, uma série de vídeos com essas matérias do jornal Folha do Povo entre julho e setembro de 1953, uma série chamada Visitando Bairros e Subúrbios, como vocês estão vendo aí, né? Aqui, Jornal Folha do Povo, 14 de setembro de 53, a matéria escrita por Adam Emil com fotos de Moacir Silva, tá aqui, ó. E são mais ou menos 20 matérias falando sobre os bairros de Vitória. Então já fiz Contorno, Caratuíra, Alto Caratuíra, Morro do Quadro, Vila Rubim, que mais? Acho que só, né? E esse é o sétimo da série, que é o Forte São João, que a gente vai tratar hoje aqui no canal, revisitando essas matérias antigas, que são incríveis, né? Essas têm 71 anos de idade e parece pouco tempo, né? Mas para Vitória é muito tempo, porque de lá para cá, Vitória virou outra cidade, né? Não tem como comparar, né? Aí a matéria começa falando sobre os velhos canhões lembram o passado. Está falando, claro, do forte, né, de São João, que é o principal forte que guarda a entrada da Baía de Vitória. E foi importante durante a invasão francesa e holandesa por aqui, no século XVIII, né? E segue as necessidades atuais também do bairro, né, Forte São João, tanto a parte baixa quanto a parte alta, né? São duas partes, né, no bairro. A chuva é a grande vassoura que limpa o bairro, claro, por conta do morro, né? Focos de mosquitos, terreno baldio que não conhece limpeza há 6 meses e precisamos de uma escadaria. Lembrando que Vitória, gente, Vitória geograficamente, ela se parece um pouco com Rio, se parece um pouco muito com Santos, em São Paulo. Nós temos uma linha costeira, Vitória é uma ilha, nós temos uma linha costeira muito curtinha, tínhamos, né? Depois dos aterros, essa linha costeira aumentou muito, tanto de extensão quanto de largura, né? E logo nessa linha costeira, até os anos 50, mais ou menos, quando começaram os grandes aterros, né, nós temos os morros, né? E a subida desses morros, até os anos 50, era feita na pedra, no granito. Aí chovia, escorregava, criava mato, limo, o pessoal jogava sujeira pela ladeira dos morros, né? Aí depois aquilo foi sendo pavimentado gradativamente entre os anos 40 e subsequentes décadas, né? Até criar ladeiras, escadarias, etc, né? Teve gente até que falou em teleférico, mas não existe isso, de botar teleférico em todos os morros de uma cidade. Não tem como, né? Escada rolante, também não. Mas vamos lá, falar do Forte São João. Reiniciamos hoje a série de reportagens, né, chamada Visitando Bairros e Subúrbios de Vitória. Penetramos agora pela considerada zona norte da cidade, Forte de São João, Jucutuquara, Fradinhos, Maruípe, Gurijica, etc. Ainda tem todos esses vídeos para fazer aqui no canal, tá, pessoal? Aí segue o Adam falando que serão os pontos visitados pela reportagem da Folha, né, Folha do Povo, nesse trabalho de intensa repercussão que nasceu do senhor prefeito municipal e da Câmara, né, as mais lisonjeiras referências. Como eles faziam parte de um jornal que era muito lido, era um vespertino, jornal que saía de tarde, então todo mundo lia, né? Inclusive o prefeito, os secretários municipais, o governador, os vereadores, os deputados, todo mundo lia o jornal. E aquilo repercutia, né? Tá falando mal da prefeitura, tá faltando luz, tá faltando coleta de lixo, tá faltando esgoto, né? Lixo, não tem limpeza e tal, então aquilo repercutia. Aí, nas primeiras matérias, ele não coloca esse disclaimer, digamos, ele não diz a que veio a matéria. Aí da quinta da série para frente ele começa a explicar
onde eles foram, onde eles estão indo, né? Zona Norte, Zona Sul da cidade de Vitória, e suas mazelas e as reclamações da população de cada um desses bairros, né? Aí segue aqui. Somos gratos às manifestações de estímulo e compreensão que nos levam a empreender o nosso árduo trabalho com maior disposição. O povo tem nos recebido com afeto e simpatia. Nutre a esperança, muito natural, de ver os problemas principais que tanto atormentam os locais onde residem completamente solucionados. Dentro desse espírito de compreensão e boa vontade, muito poderemos conquistar. Vê que havia também do jornalista uma vontade assim de fazer uma conciliação, né? Claro que a política nessa época era muito diferente do que é hoje, né? Se é hoje na rede social, nossa mãe, o pau tava comendo. Comunista pra cá, fascista pra lá, nossa, bolsonarista pra lá, lulista pra cá, e o pau estaria comendo. Mas naquela época havia oposição, mas era uma coisa mais velada, havia uma conversa mais alinhavada entre esses polos opositores, né, UDN, PSD, os partidos da época, né? E aí as pessoas conseguiam conversar. E a gente vê no texto do Adam Emil essa conciliação, digamos assim, até porque ele quer também manter-se como repórter, né, como jornalista, isento. Não, o pessoal me recebe bem lá no bairro. A gente está recebendo muita compreensão dos poderes constituídos, né, da prefeitura, dos vereadores e tal, né, para uma conciliação para que nós consigamos resolver esses problemas da população hoje, por exemplo, nessa matéria do Forte São João. Vamos seguir. Nós, a honra de ter empreendido um trabalho jornalístico de fôlego, as autoridades, a gratidão dos capixabas, o povo, a atenção, o cuidado e o zelo dessas mesmas autoridades, né? Você vê que, no mínimo, o dono do jornal falou: ó, pega leve lá, hein? Faz um editorialzinho para você. Aí o cara, opa, deixa eu tirar o pé aqui, senão posso perder o emprego, né? Bom, Forte São João. Ali fica instalado o antigo forte, que é um forte do século XVII, bem antigo, um dos mais antigos aqui do Espírito Santo, né? Cujos canhões vigiavam a boca da barra. A boca da barra, gente, a barra é lá onde está o mar, né? A Bahia é onde se encontram as ilhas e onde você encontra as enseadas, pequenas praias, né? Onde você pode ancorar, os ancoradores naturais, etc. A boca da barra é onde você entra no porto ou sai para o mar. E a garganta, que a gente chama, é entre o Penedo e o Forte São João. Até o século XVII e XVIII falava-se em garganta. A caravela passou pela garganta entre o Pão de Açúcar e o antigo forte, né? Aí segue aqui o repórter falando. Contra incursões de navios estrangeiros, principalmente holandeses e franceses, como eu falei no começo do vídeo, né? Que tentaram instituir a França Antártica, até conseguiram no Rio de Janeiro, né? Nessa mesma época. Mas aqui, segundo a lenda, foram expulsos pela Maria Ortiz, né? Naquele tempo, eram os nossos maiores inimigos e os canhões do Forte São João estavam lá para defender a entrada do porto, né? Devido àquela barreira portuguesa, a localidade ficou conhecida como Forte de São João ou simplesmente Forte. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre fortes e fortins e fortalezas aqui da nossa Baía de Vitória. Existiam vários, eram principalmente fortins. O principal era o da Piratininga, lá embaixo da Terceira Ponte, lá na prainha, no 38 BI, né? Lá era o principal forte de defesa mesmo, onde tinha o destacamento do Exército Brasileiro, né? Então lá era o grande forte. Na Ilha do Boi também havia um pequeno fortim, que fazia o contraponto ao Forte da Piratininga, como é entre o Penedo e o Forte São João, que havia também uma corrente enorme que se estendia, como é no Forte de Niterói também, né? Aquela enorme corrente que tinha lá, para impedir que os navios entrassem por essa boca, por essa garganta, e podiam ficar presos nessa grande corrente e podiam até afundar, né? Vira pique, como se dizia. E os outros fortes, pequenos fortes, eram fortins,
que defendiam toda a Baía de Vitória. Existiam vários fortins por toda a ilha de Vitória, né, defendendo a entrada e a saída para a Barra. Aí segue aqui. Aqui a gente está falando em 1953. Ele está só fazendo um panorama, tirando uma foto para a gente entender, né, que ali só havia mesmo o Penedo e o Forte de São João. Ainda hoje, quando por ali se passa, pode-se ver toda a grandeza daquela obra. Entretanto, o Forte de São João de hoje, onde é que continua a matéria aqui, está bem diferente daquele construído pelos bravos portugueses lá no século XVII. Onde eram preparadas as mechas para os canhões, encontramos uma cancha de basquete. Cancha é quadra, né, gente? Se falava cancha antigamente. Onde se reuniam os bigodudos generais, hoje se reúnem casais de dança. Porque onde está hoje o Forte São João, para quem não é capixaba, ou para aqueles que não conhecem a história, né, para quem está vendo de fora, o Forte São João era um forte de um pavimento. Ficava na altura da água, da linha d'água, em frente ao Penedo. Depois ele foi abandonado, né, aquilo tudo ficou entregue realmente, com um vigia e tal, e aquilo ali foi abandonado. Aí, lá pelos anos 1910, 1920, da inauguração do Clube Saldanha da Gama, o Clube Saldanha da Gama de Regatas instalou-se ali, onde era o forte. E está lá até hoje. Agora foi privatizado, né? Saiu da mão dos associados do Saldanha da Gama, foi para o governo do estado, foi para a prefeitura, entrou em leilão, ninguém quis comprar e tal, e agora parece que está na mão da FEComércio, que é a Federação do Comércio, FEComércio. E ela está tocando. Aí colocaram lá uma cervejaria, uma cafeteria e tal, mas a coisa meio que bombou quando inaugurou, mais ou menos 1 ano e meio atrás, e agora meio que, né, Vitória, como sempre. A coisa abre, tem aquele boom, depois para. Mas, continuando lá, vamos voltar lá, 70 anos atrás. Ele segue dizendo que hoje os casais se encontram para dança. Até os anos 50, até os anos 60 mais ou menos, o Clube Saldanha da Gama foi um clube muito importante. Nessa época haviam bailes incríveis, né, com música ao vivo e tudo. Começavam as boates, estavam começando com música eletrônica também. As discotecas vieram depois, né? Então, nos anos 50 havia bailes incríveis lá, assim como no Clube Vitória, no Clube Álvares Cabral, na Praça Costa Pereira e tudo. E ele continua dizendo aqui: nem o nome da fortaleza propriamente aguentou o passar do tempo. De São João passou a ser Saldanha da Gama, como eu falei, o clube, né? Somente a povoação manteve o antigo nome. O pessoal que morava lá, os moradores do bairro, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Duas fotos aqui, que aliás estão bem ruins, né? Mas são fotos do bairro. Nas proximidades da barreira foram surgindo casas e mais casas. Umas maiores, outras menores. Abriram-se pequenas vendas. Aos poucos a localidade foi crescendo, aparecendo os primeiros trilhos do bonde, e o progresso passou a tomar conta da região que ficou bastante povoada, o Forte São João. Ergueram-se construções sólidas, novos rumos surgiram para aquele já florescente lugarejo. Na verdade, o Forte de São João ele é um entroncamento entre a cidade velha de Vitória e a cidade nova que surgia a partir do Forte de São João, Avenida Vitória, Jucutuquara, Maruípe, etc. Que foi um bairro que surgiu depois, né? Muito depois. Lembrando que Vitória é uma das cidades mais antigas do Brasil, né, gente? O bairro progrediu sem dúvida, exceto em alguns pontos, como por exemplo, a situação de seus caminhos, que receberam denominação de ruas, mas que a rigor pouca diferença farão do que eram nos velhos tempos. Porque a verdade é que esse bairro, Forte São João, tem as suas vias públicas em lamentável estado de abandono, constituindo nos dias de chuva, por exemplo, verdadeiro perigo de vida para os moradores, especialmente para as crianças. Porque, como eu falei, morro, pedra, granito, não tinha escadaria, tudo muito mal feito, era feito pelos próprios moradores, porque o poder público não ligava. Aí mato, limo, né, e escorrega, perigoso, etc.
porque é um morro, né, gente, que desce até o Forte São João. A principal rua, chamada de Rua do Forte, encontra-se em deplorável estado de desmazelo. É uma artéria suja, sem pavimentação, sem alinhamento, desagradável, com bastante capim e muito lixo. Um morador informou a esse repórter, o Adam Emil, do jornal Folha do Povo, que antigamente era feita a coleta do lixo nas ruas. Agora, entretanto, não mais passam por lá os garis da prefeitura a fim de efetuarem a varrida. A chuva é quem varre as ruas do Forte. Aí ele fala aqui da tal Rua Rodrigues Arzão, não conhecia essa rua, Rua Rodrigues Arzão. Outra rua que merece atenções de nossas autoridades municipais, pois se acha em estado bastante deficiente. Essa via pública está quase que inteiramente dominada de um lado pelo capim rasteiro e pelo outro lado de lixo, apresentando pequenas valas e buracos que prejudicam enormemente a passagem de veículos. Você vê, os veículos subiam, tá vendo aqui? A rua está aqui, ó. Essa é a Rua do Forte. Coopera para isso os fundos de uma das suas garagens e oficinas mecânicas que dão para o local, para sujeira, né? Não havendo higienização para as abundantes valetas e valas existentes na localidade, na Rua Rodrigues Arzão, claro está que as mesmas apresentam numerosos focos de mosquito, ratazanas, como tivemos oportunidade de verificar numa vala que desce por um terreno baldio, onde o mato e a sujeira se elevam a grande altura. Aí segue aqui o repórter. Esse terreno fica localizado ao lado do armazém de secos e molhados do senhor Gonçalves. Quem é que se lembra aí dos secos e molhados do Gonçalves no Forte São João nos anos 50? Um popular nos informou que a limpeza daquele matagal não é feita há mais de 6 meses. Se não bastasse o mato, os focos, né, de mosquitos e ratazanas, fedentina também nesse terreno baldio, onde são feitos os despejos das casas da parte alta. Você vê também o pessoal, né, a população da parte alta jogava o lixo para a parte baixa. E assim por diante até descer lá onde passava o bonde, né, e logo abaixo o forte, literalmente. Aí, deixa eu ver. Segundo fomos informados, a rua não dispõe de rede de esgoto, a Rua Rodrigues Arzão. Eu nem sei se a rua permanece com o mesmo nome, né? 70 anos depois. Assim, os detritos dos mais diversos tipos são ali atirados e ali ficam em decomposição, exalando um mau cheiro desagradável e que, igualmente com os mosquitos, se tornam um verdadeiro suplício para a população. Assim, temos no bairro, bastante populoso, um mau cheiro de lixo, os despejos, né, dejetos e também a poeira. As valas, mosquitos, iluminação deficientíssima, sujeira, pavimentação das ruas não existe, não existe alinhamento nas ruas, falta de água, ainda tem cabritos, ainda tem gente que criava cabrito, né? Galinha, cabrito, que, como declarou um proprietário de uma quitanda, abre aspas, os cabritos são a maior praga que poderia ter deixado sobre nós. De fato, podemos verificar, aqui a folha está bem tortinha aqui, gente, aí fica ruim de ler, quer ver? Ó? Aqui, ó. Os cabritos são a maior praga que poderia ter baixado. Baixou uma praga. Baixado sobre nós. De fato, podemos verificar que talvez a única coisa que realmente existe em fartura no bairro são os cabritos, segundo um dos moradores, né? Então é isso aí, gente. Você vê que a matéria continua. Ela conclui na página 2, letra A. Aí você tem que ir na página 2, lá na Biblioteca Nacional, buscar a letra A. Eu já tentei, na sexta matéria não encontrei essa letra A. Na quinta também não encontrei, para continuar, para ver até o desfecho da matéria, né? Mas é claro que o corpo principal da matéria está aqui, então, se tiver mais alguma coisa, não é muita coisa para seguir, né? De qualquer jeito, né? Tá aí Folha do Povo de 1953, falando sobre o Forte São João e suas mazelas nesse ano da graça do Senhor, né, de 1953. Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Esse é o projeto Memória Capixaba, sempre trazendo essas
coisas antigas de volta à luz. Espero que vocês estejam gostando. E a gente vai fazer a próxima da série, da oitava matéria da série, que é a Ilha de Santa Maria. A gente vai fazer ainda aqui no canal do Memória Capixaba no YouTube. Então valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.